Pai do Senhor, a mensageira Pai, Ana Carolina, tudo bem? Então vamos mais uma live, e que se eu já tinha me dado esse tema semana passada, que por muito tempo eu fiquei pensando, como assim o homem segundo o coração de Deus? Isso o Senhor deu o título para Davi, certo? E eu fiquei pensando como é que o Davi era. Por que ele teve esse título, né? Essa frase marcante para ele. Aí eu, no meio da minha... Eu ia dizer dor, mas não do meu processo que o Senhor, Abba Pai, me deu num período que eu fiquei com o pé torcido, o tempo que eu fiquei quieta no meu canto, descansando, cuidando de mim também, e que ele me mostrou muitos vídeos, conversou muito comigo, e ele, um dos vídeos que eu estava vendo que falava sobre como os filhos de Davi acabaram, né, cada um, e aí no final desse vídeo teve a explicação, o porquê que o Davi teve a frase, um homem segundo o coração de Deus. E é uma coisa que a inteligência artificial falou que é também, mas eu vou falar mais pro lado espiritual, pro lado do Abba Pai. É que momento que você faz coisa errada na sua vida e você tem um arrependimento profundo, que se arrepende, se prostra, se humilha para ele e aceita o que você fez de errado. Foi o que Davi fez. E o Davi fez o que? Ele cometeu 2 pecados. Ele matou o melhor amigo dele e adulterou com a mulher do melhor amigo. E isso tem um efeito muito forte no lado espiritual. Teve moral e eu não tô lembrando, um erro moral e espiritual, mais espiritual do que qualquer outra coisa, porque o Senhor deixou os 10 mandamentos, o que não era para fazer, e muitos, por falta de conhecimento, por falta de busca, que também está na Bíblia, que meu povo padece por falta de conhecimento, de quê? De buscá-lo, de conhecê-lo, de saber o que ele gosta e o que não gosta. Através da palavra, através da Bíblia, através das orações, através de tudo. Tipo, orações, creio que o Senhor deixou o Pai Nosso. Mas também orações são conversas com o Senhor. Em que momentos vocês orem, falando com o Senhor, falando dos teus próprios erros? Eu estou nessa fase. Eu me arrependo e falo com o Senhor. Eu sou totalmente autorresponsável de tudo que me acontece. Eu já dei até o primeiro aprendizado, que é reconhecer que você é autorresponsável de tudo que acontece com você. Reconhece que você fez coisa errada.
também. Reconhecimento que tinha outras maneiras de fazer algo que você fez de errado. O exemplo do Davi foi de deitar com Betseba, a mulher de Urias. Foi o primeiro pecado que ele cometeu. Ele assumiu. E ele teve outro momento que ele assumiu também, que matou o melhor amigo. Já que ele tentou fazer com que Urias deitasse com a Betseba, para dizer que o filho era de Urias. Mas, por Davi, ele ser separado por Senhor como guerreiro, Davi era guerreiro. E ele não era para poder ficar no palácio enquanto estava em guerra, os soldados dele. Ele deveria estar lá, mas ele decidiu descansar. Isso foi o primeiro erro de Davi, de ter saído do teu chamado, do teu quadrado. Ele era guerreiro, então, no momento que Israel estava em guerra, em que estavam seus soldados, não era para ele estar em casa. Esse foi o primeiro erro de Davi. E com esse erro veio a Betseba, que estava tomando um banho. E ele a desejou. E esse foi... Tá vendo que sem querer é o Senhor que está fazendo. Ele está mostrando a cada momento que Davi falou que chegou até o momento de cometer os erros dos mandamentos, que é adulterar, desejar o próximo, a mulher do outro e matar o amigo dele. Isso não estava planejado, tá? E com erro, Davi era para estar na guerra, não estava. Estava em casa, a Betseba estava tomando seu banho, ele lá viu e desejou. E que eu ia dizer um pouquinho atrás que Davi poderia escolher muitas mulheres, mas Betseba já tinha um marido. O Senhor falou através de Natan, o profeta: você poderia desejar todas as mulheres, que eu te daria tudo. Mas desejou de que já tinha, de que já estava casada. E aí, Davi quis Betseba, conheceu Betseba, e desse conhecimento teve fruto o filho. E ficou grávida. E por esse erro, ele tentou cobrir. Só que não conseguiu. Diante do Senhor, nada é escondido. Ele está em todos os momentos, ele é autociente, autopresente. Ele está em todos os lugares. Ele pode ver tudo. Certo? Por Davi ter cometido esse erro, cometido saído da presença do Senhor, o Senhor não aceitou o filho que ele teve primeiro com Betseba, porque foi por erros, não foi por bênção, né? Foi por desejo, foi por pecado, e o Senhor não aceitou. E com isso, não deve ter cometido
esses dois erros, esses dois pecados, perdão, o Senhor disse que não iria apagar a espada da casa de Davi. E a consequência foi a maioria dos filhos ter morrido. Um filho matou o outro irmão. Se eu não me engano, eu não posso confirmar, mas o que eu tô lembrando agora, entre os filhos, 3 mataram irmãos, certo? E aí, com o erro de Davi, 2 pecados, teve consequências na descendência. E eu queria dar um relato que eu li Samuel 2 vezes, mas eu não lembro se foi 1 mês ou 2 meses atrás que eu tinha lido todo o livro de Samuel, e quando eu cheguei nessa parte do livro, foi aí que eu entendi de a gente pensar no que a gente vai falar, no que a gente vai agir, não pensar, sendo cristão ou não. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu entendi o peso, eu falei assim: Pai, misericórdia da minha descendência, dos meus filhos, dos meus netos e bisnetos. Porque nosso erro, mesmo pela nossa ignorância, não tem porque não conhecer o Senhor que eu conheço hoje, eu cometi erros com a minha mãe, e que hoje eu sei que vai ter consequências, que eu estou tendo consequências, que meus descendentes vão ter consequências pelos meus erros até a 4ª geração. E eu cometo erros por causa dos meus pais biológicos e adotivos. Então, hoje é mais a gente, com esse pensamento, eu cometo erros, eu já peço perdão ao Senhor, porque eu já sei que meus erros vão afetar meus descendentes. E tá no livro de 2 Samuel, eu não lembro qual era o filho, tá? Mas um dos filhos de Davi colocou à luz o que o Davi tinha feito no escondido, que foi adultério. Um dos filhos de Davi foi à luz do dia. E aí é a importância de a gente saber o que a gente vai fazer de errado. A gente pode se arrepender profundamente, o Senhor nos perdoar. Mas a gente já jogou a nossa descendência. E a nossa descendência vai ter as nossas consequências. Então, pense no que você vai falar, no que você como vai agir com as pessoas. Porque mesmo na ignorância vai ter as consequências.
E o que o Davi nos ensinou, o que o Senhor nos ensinou através de Davi, eu anotei aqui, foi assim, o Davi ele sempre buscava o perdão de Deus. Ele nunca fugia das consequências, certo? Ele rendia à justiça divina. Ele se rendia à justiça do Senhor que ele tinha feito. Ele não, Senhor, não, por favor, não. Eu estou aqui, vamos lá. Vamos aguentar o que vier. Reconhecendo, rendia a justiça divina e reconhecendo a sua própria culpa, certo? Ele assumia. Ele se humilhava a Deus e isso fez com que ele encontrasse a redenção, mesmo na dor. O Davi nos ensina a assumir, como eu já falei, a nossa própria culpa, que é nada do outro. Quando você sente alguma raiva de alguém, você tá com a raiva dentro de você. Essa raiva é sua. Então busque o porquê que você está com raiva. Ou então, use essa raiva para o lado positivo. Certo? E o que a gente aprende com os nossos erros, com as nossas consequências, o que a gente fez de errado. Vamos lá. Além do que eu já li aqui, reconhecer e aceitar os nossos erros, como o Davi fez, buscar perdão, certo? Aprender com a consequência, o que eu não deveria ter feito, certo? Davi não era para ele ter chamado a Betseba. Esse foi o erro dele. O erro, primeiramente, foi de ele estar no palácio, no tempo de guerra. Não era. Porque ele era guerreiro, então ele era para estar na guerra. O que você aprende na experiência? Obedecer mais o Senhor, buscar mais o Senhor e ficar atenta com Satanás, certo? O que Satanás faz com que a gente se desvie um segundo do chamado, do propósito de Deus na nossa vida, certo? Na nossa vida. E aceitar as consequências. Por exemplo, Davi sabia que a espada estava na casa dele. Então, como eu já falei, teve 3 irmãos que mataram um ao outro, certo? Pela consequência do que Davi tinha feito de errado. E eu agora vou dizer de mim. Continuando, é incrível que o Senhor faz uma live e leva a outra. E vai levar a próxima, que já tem até tema. Para mim já foi avisado em que era para eu usar alguns momentos o pé esquerdo, o lado esquerdo que eu tenho. Só que
com esse erro, eu, de não ter lembrado e de não estar atenta, eu pisei com o pé direito, tive torção do meu pé, eu tive que ficar parada, eu tive que me render ao Senhor, que eu rendi ao Senhor. Esse foi um lado, vamos dizer, ruim, né? Pela minha consequência. Eu logo assumi minha consequência. De não ter lembrado, de não ter prestado atenção, de ter pesado com o lado direito em vez do lado esquerdo. Aí veio a torção, ok? Assumir as consequências dos meus atos. Só que, como eu já falei na outra live, teve coisas maravilhosas que o Senhor fez. E eu queria corrigir uma coisa aqui que eu falei. Perdão. Que eu fui carregada de 3 dias. Eu tinha falado certo a primeira vez. Foram uma semana carregando no colo. Porque eu conseguia firmar o pé, mas não conseguia caminhar, não conseguia trocar os passos. E aí, eu fui rendida ao Senhor, ok, eu vou ficar parada, eu vou ver o que eu posso fazer para levar isso na mais leveza possível. Eu assisti muitos vídeos, muitos filmes, muitos youtubers, eu aproveitei. E tive muitos aprendizados com o Senhor. Eu vi o cuidado do Senhor. Eu vi a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, quer dizer, a glória do Senhor na minha vida nesse momento. O Senhor trabalhou, está trabalhando, ainda estou com um pouquinho de dor. Numa da dor, 2 ou 3, qual é a nível da dor, Ana? 3 hoje. Tô caminhando, tô com bengala, tô. Pela ordem do Senhor, que ainda não tô totalmente pronto para caminhar sozinha em alguns lugares. E é isso que eu queria passar para vocês através do Senhor, que tudo tem consequência, certo? Dos teus erros. E seus erros vai passar para os teus filhos, para as suas descendências. Seus erros, seus atos que foi errado. E é isso que eu encontrei. O porquê da frase por Davi, um homem segundo o coração de Deus. É se render, é assumir as suas consequências, assumir seu erro, se render nos momentos mais dolorosos da tua vida. E aceitar a justiça do Senhor pelo teu erro. Então, eu já fazia pro Senhor. Quando eu faço coisa errada, eu falo, pai, eu sei que eu pequei, eu sei que eu tô errada, é culpa minha. E outra coisa, a maioria das coisas que acontecem com você, que você vê que alguém tá fazendo coisa errada com você, você é autorresponsável por isso. Por inconsciente ou consciente.
certo? Então, você é autorresponsável de tudo que acontece com você. E em alguns momentos o Senhor vai mostrar para você teu maior defeito, teu maior pecado. E Ele vai te mostrar também o que ainda tem dentro de você e que Ele quer tirar. Isso aconteceu comigo. E aí eu falo, ok, essa pessoa não tem culpa. Eu que tô errada. Eu que coloquei ela como um altar. Ainda sou dependente dessa pessoa. Certo? Eu. Tô falando de mim, Ana. É isso. Nos momentos que todas as coisas cooperam para bem, você acaba construindo um alicerce com o Senhor. Isso aconteceu comigo. Nesse momento, eu tô mais escutando o Senhor. Tô fazendo mais a vontade dEle. Tô assumindo meus erros mais transparente com o Senhor do que já era. E obedecendo mais a Ele. Escutando mais Ele. Fazendo mais a vontade. E é muito, muito palpável que é o que Ele está fazendo. Da live, todas as coisas cooperam para bem. Aí vem a live, o homem segundo o coração de Deus. E a próxima live não vou falar aqui não, vou postar já, quando terminar essa live. Então, é isso. Tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde abençoada. E que Deus abençoe a sua vida e que você aceite o caminhar, que Ele quer que você caminhe, o chamado que Ele tem para você, o cuidado que Ele tem para você, certo? Então é isso. Tenha um excelente caminhar com o Senhor, uma excelente noite, tarde, noite, e que você veja o cuidado do Senhor, os detalhes do Senhor, o que Ele faz na sua vida, em nome de Jesus, e que você busque o Senhor para ter revelação que eu estou falando, e que você aprenda, o que você aplique o que eu falei aqui. Então, é isso. Até a próxima live, tá bom? Tchau.